Fala pessoal, beleza? Faz um tempo já que eu não faço vídeo aqui pro YouTube. Na verdade, eu acho que eu fiz só alguns reels pro Instagram, acabei postando no YouTube. Mas sobre cachorro, sobre a questão da área pet, eu acho que eu ainda não fiz vídeo só pro YouTube. Então, assim, primeiro ponto: esse vídeo não vai ter edição, esse vídeo vai ser um vídeo mais só um bate-papo mesmo, na verdade, um diálogo, né? Sobre uma questão muito importante: a medicina veterinária. Eu estou fazendo principalmente porque há mais ou menos uns. Estamos em março, abril, mais ou menos 6 meses atrás, eu estava procurando no YouTube vídeos que falassem sobre o que esperar da medicina veterinária, o que esperar sobre a faculdade, e infelizmente eu não encontrei nenhum que realmente fosse direto ao ponto, que realmente me dissesse algumas coisas que eu queria saber. Tem muito vídeo, tem muito criador de conteúdo muito bom que fala sobre o dia a dia, que fala sobre as impressões, que fala sobre isso, todo aquele glamour da medicina, só que não vai direto ao ponto, não vai em assuntos como, por exemplo, o que você vai fazer quando você chegar no primeiro dia? O que você vai ver nesse primeiro ano? O que te espera quando você ingressa na faculdade? Então, assim, eu sou, para quem não me conhece, acho que até errei nesse ponto, para quem não me conhece, meu nome é Romário Souza, eu sou adestrador focado em comportamento canino. Inclusive, esses dias eu postei uma dessas frases, né, que o pessoal adora se doer, que era cão é cão, filho é filho, e aí veio um monte de gente falar, olha, ele falou que tem comportamento canino no perfil, então já corre para o lado oposto e tal. Mas pessoal, temos que deixar uma coisa bem clara: adestramento é uma coisa, comportamento é outra. Tem gente que entende comportamento, mas não entende comportamento. Por exemplo, se você pega um e você levanta acima da cabeça do cachorro e ele senta e você fala senta, você está ensinando uma coisa para o seu cachorro. Você está adestrando o seu cachorro. Tudo bem. Agora, não é porque você ensinou ele a sentar, deitar, rolar e dar patinha que você entende sobre comportamento. São coisas distintas, mas que se conectam. Mas o assunto não é adestramento aqui, o assunto é medicina veterinária. Então, como eu estava falando, meu nome é Romário Souza, sou adestrador com foco em comportamento canino e graduando de medicina veterinária. Estou, como muitos de vocês estão nesse momento ou estão pensando em fazer, nesse primeiro passo dessa jornada aí de 5 anos de muito conhecimento. Então, assim, primeiro ponto muito importante que às vezes as pessoas acabam se equivocando, se frustrando e achando que é uma coisa totalmente diferente. Não pensa que quando você entra no primeiro ano, você vai pegar no gatinho, você vai pegar no cachorrinho, você vai aprender a pulsionar, você vai aprender a cuidar. Pessoal, no primeiro ano da medicina veterinária, você provavelmente não vai ver nenhum bicho na sua frente. Logicamente que, por exemplo, aqui eu sou de Maringá, minha faculdade é a Uningá, e eles têm um programa onde você pode participar observando de consultas, de área de reprodução, de várias áreas, na verdade, da medicina veterinária. Então você vai ter esse contato, mesmo que apenas visual, ou ali no máximo ajudando no manuseio disso. Mas na grade curricular, você não encosta em cachorro, você não encosta em gato, você apenas entende questão de célula, entende questão de como funciona o corpo humano. Aliás, muito, né? Você vai ter contato sim na aula de anatomia, só que um animal, logicamente, dá aula de anatomia, ossos, enfim, musculaturas e coisas do tipo. Então, assim, não pense que, eu amo os animais, eu quero fazer medicina veterinária porque eu quero mexer com os bichinhos. Não. Primeiramente, é importante que você goste, mas não vá, não pense em fazer vestibular, não pense em se inscrever na faculdade só por isso. Tenha em mente que vão ser 5 anos, que você vai passar por muita coisa e que principalmente o início é bem complicado. Então, hoje, por exemplo, nós temos matéria de biologia que para quem nunca teve contato com esse tipo de matéria, eu, por exemplo, eu estou tendo que praticamente redescobrir uma forma de aprender. Por quê? São matérias complexas, são matérias que se aprofundam muito. E se você simplesmente achar que eu só vou chegar e vou pegar no bichinho, e quando você chega você tem um monte de matéria que você nunca viu na vida, você tem um baque. Então, assim, é difícil,
Sim, mas é uma coisa que é importante. Então, assim, o primeiro ano da medicina veterinária, na verdade eu não passei pelo primeiro ano inteiro ainda, né? Eu estou ainda no primeiro bimestre do primeiro ano, mas esse primeiro momento, deixa eu ver se está gravando, tá. Esse primeiro momento da faculdade é para você entender a base, entender os conceitos. Até porque, como que lá na frente, lá no segundo, terceiro ano, você vai começar a entender como que se cura se você não sabe como funciona. Então, assim, para você ter noção, é, biologia celular, que é uma matéria bem interessante também. Você está aprendendo sobre os coacervados, que foi aquilo que veio lá atrás, depois que as células começaram a se unir e tal. Então, assim, milhões e milhões de anos atrás. Mas o que isso tem a ver com curar a patinha, fazer um parto, por exemplo, de um cachorro, ou curar a patinha do gatinho que está machucado? Você tem que entender todo o funcionamento do corpo, tanto do corpo, geralmente a gente usa muito o corpo humano, né, de início e depois passa para os animais, mas você tem que entender o funcionamento do corpo para você poder curar o corpo. Eu não vou lembrar exatamente agora qual foi a ordem que falaram com a gente no primeiro dia, né, mas primeiro você entende como funciona, aí depois você entende, se eu não me engano, como o que está errado, para depois você entender como curar o que está errado. Então, assim, é um processo, é um período. Então, se você tem vontade de fazer veterinária, tenha isso em mente. Então, assim, eu vejo muitas vezes o pessoal não está nem ligando para nada, tá levando a aula, vamos dizer, nas coxas, assim, daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa a prova e eu chego na prova e eu vou conseguir entender. Então, assim, são disciplinas complexas. Então, se você simplesmente ir para a aula por ir, ficar saindo da sala e ficar levando de qualquer forma, provavelmente você vai ser um daqueles alunos que vai chegar na primeira prova, vai tomar um baque, vai chegar na segunda prova, vai tomar um baque, aí daqui a pouco chega no meio do ano nas férias, não vou voltar, isso não é para mim. Por quê? Porque você não levou a sério. Então, assim, talvez em disciplinas como direito, a medicina humana, as pessoas tenham uma tendência a querer levar mais a sério do que a medicina veterinária ou outros cursos que não são, vamos dizer assim, não tem uma carga de responsabilidade, por mais que a medicina veterinária tenha, mas visualmente assim falando. Mas toda graduação ela tem sua importância e toda graduação tem a sua a necessidade que você tenha responsabilidade, entende? Então, assim, você vai estar lidando com vidas, não só com vidas dos animais, mas também com a vida das pessoas. Então, assim, hoje, por exemplo, tem cães de suporte emocional. Então, se você não souber lidar com um dono, muitas vezes você não consegue lidar com o animal, entende? Eu, por exemplo, como adestrador, muitas vezes o grande problema do cachorro é simplesmente o dono. Então, se eu não souber falar com o dono da forma correta, eu acabo não conseguindo fazer meu trabalho da forma certa. Então, assim, esse primeiro ano vai ser um ano muito corrido. Eu estou até pensando em trazer aqui a minha jornada sobre como que está sendo, as maiores dificuldades. Então, assim, se você está saindo da faculdade, se você está saindo da escola agora, talvez você tenha uma facilidade em muitas coisas, tipo biologia, química, ou outra matéria que pega também. Acho que biologia e química, basicamente. Mas se você, como eu, tem 33, 34, 30 todos para frente, 40 e poucos para frente, faz pelo menos uns 15 anos que eu não vejo esse tipo de matéria, você vai ter mais dificuldade. Então, assim, se você é mais velho, você tem mais maturidade para estudar. Se você é mais novo, você às vezes acaba não tendo tanta maturidade na questão de como estudar, mas você acabou de ver um conteúdo porque você acabou de sair do colégio. Então, assim, você tem que saber qual a situação que você está e saber como que você vai organizar da melhor forma. Inclusive, quem quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, também eu boto lá no Instagram de vez em quando algumas coisas. Na verdade, no Instagram eu uso mais, né? Então, diariamente eu boto alguma coisa, pode me seguir lá. Mas a minha ideia é fazer alguns vídeos aqui pro YouTube, até porque o público do YouTube é um público diferente. Eu, por exemplo, diariamente assisto vídeos de 1, 2, 3 horas no YouTube.
Então, a pessoa que está aqui, ela quer uma coisa mais aprofundada. Então, se você tem dúvidas sobre o que você vai encontrar na faculdade, se você tem dúvidas sobre o que fazer, como fazer, deixa aqui nos comentários, que assim que puder, eu faço um novo vídeo respondendo isso. E me segue lá no Instagram também. Diariamente eu posto bastante coisa sobre cachorro, sobre comportamento canino. E a gente vai aí levando essa faculdade e trazendo aí, compartilhando, né, com vocês os conhecimentos que eu vou adquirir ao decorrer desses 5 anos. Valeu? Beijo no coração, fique com Deus e até mais.